base no jogo da galera. Rapaz, eu lembro de algumas franquias que são ou já foram lançadas de forma anual, mas hoje em dia o PES toma um caminho diferente, tornando-se um jogo gratuito, sendo atualizado a cada ano. O Assassin's Creed começou a praticamente ser lançado um ano sim e um ano não, mas as únicas franquias que ainda não tomaram vergonha na cara e o mínimo de decência para parar com isso foi a Activision com Call of Duty e a desgraçada da EA com FIFA. Porque é aquilo, todo ano sai um besta e um esperto de casa. Um esperto sai vendendo o FIFA e o COD e sai um besta para comprar eles. Mas agora a pergunta é a seguinte, qual fã é mais enganado todo ano? O fã de FIFA ou o fã de COD? E bom, primeiramente eu quero deixar claro que eu não sou o cara mais fissurado em FIFA e jogo de futebol. Eu sempre tive uma picuinha com o jogo de futebol, porque o pessoal da minha rua e meus primos e amigos de infância só sabiam jogar essa droga de jogo. Não importa se fosse no Play 2, Super Nintendo, época que eu tive meu 360, eu poderia ter uns 500 jogos diferentes, mas eles sempre perguntavam a mesma coisa. E aí, parceiro, cadê o FIFA? Cadê o PES? Eu sei que você tem 500 jogos aí diferentes, eu sei que você tem FIFA, COD, Mortal Kombat, mas tem o PES? Aí eu sinceramente me emputeci e falei pra todos eles, seguinte, se vocês quiserem jogar futebol nessa bodega, que compre e traga aqui pra jogar. Eu não vou ficar pagando 200 conto todo ano pra jogar sempre o mesmo jogo. E todas as vezes que eu jogava, sempre era em modo offline, sozinho ou com amigos. Não sou muito ligado em modo online e essas coisas. Por conta disso, eu fui atrás de pessoas que são fissuradas nesse jogo, que sabem até dizer quantos fios de cabelo o novo Vinícius Júnior ganhou do FIFA 20 pro 21. Aí, pra ser justo, eu vou jogar o UFC 24, 25 e 26, para fazer uma análise de uma pessoa leiga que joga uma vez na vida e tá na morte, e depois vou falar sobre análise de pessoas que realmente jogam isso aqui todo dia. Por mais que eu adore zoar quem compra isso aqui todo ano, dessa vez essas pessoas salvaram minha vida. E lembrando que eu não comprei esses jogos aqui não. Eles vieram de graça na PS Plus e cavalo dado no céu dos dentes. Então, no caso, para resumir, primeiro eu vou dar minha opinião de leigo, comigo jogando esses 3 jogos seguidos e mais alguns outros antigos. E depois vou trazer a análise mais detalhada de pessoas que jogam esse jogo aqui todo dia. Pessoas mais experientes nesse processo. E sobre o COD, eu sempre fui fissurado em COD desde o Play 2. Eu zerei todos os jogos de COD, todos no Play 2, e quando chegou na época do 360, eu não cheguei a zerar todos, porque eu entrei muito tarde na geração, lá pra 2015, e os bichos continuavam caros, e eu era bem pobre, até hoje eu sou, né, mas enfim. Aí eu cheguei a zerar o Ghosts, MW3, o MW2, o Advanced Warfare e o Black Ops 2. Se eu não me engano, também cheguei a zerar mais uma, não tô lembrado. E eu jogava tanto a campanha quanto o multiplayer. E eu joguei e zerei todos os CODs de 2017 em diante, do WW2, o Black Ops 4, MW 2019, COD Black Ops Cold War e assim vai. E os únicos que eu comprei mesmo, foi o COD MW 2019 e o Vanguard, porque eu rachei com um amigo pra comprar na promoção. De resto, eu joguei quando davam na PS Plus e quando me emprestavam ou tinha aquele modo gratuito. Então, basicamente, eu tenho uma moralzinha pra falar de COD sem precisar ser pelos outros, como vai ser com FIFA. Então, deixando explicado a minha situação com eles, bora lá pro vídeo. E bom, para começar, eu queria explicar por que essas bombas são produzidas todos os anos. Na verdade, qual é a desculpa esfarrapada que essas empresas falam para lançar eles todos os anos. No caso do FIFA, é porque tem um empecilho do capitalismo chamado licenciamento. É porque eu tenho que pagar licenciamento todo ano dos jogadores que não sei... Ah, vai te porra. Onde todo ano eles têm que pagar para usar o nome dos jogadores, nome do clube, dos técnicos, das ligas e entre todas essas coisas de futebol. Também porque todo ano os jogadores se aposentam, outros jogadores trocam de time, mudam ou atualizam algumas regras. Um jogador muda o cabelo ou raspa a canela deles um ano sim, um ano não. Alguns outros fazem clareamento, essas coisas, né? Se eu pago 350 todo ano, eu quero jogar com o Harry Kane com o cabelo na régua, que é o mínimo. Ou com o Mbappé com a nova tatuagem que ele fez na bunda. Se ele não tiver essa tatuagem, nem quero jogar. Já no COD, cara, não tem desculpa. Não tem desculpa. Eles praticamente lançam todo ano porque a galera compra. Mas no caso do FIFA, é um jogo que realmente as equipes têm um ano para fazer o jogo novo. E em cada COD, tem em média 3 anos para serem feitos. É porque praticamente, para quem não sabe, são 3 empresas que produzem o Call of Duty, que seria a Infinity Ward, que geralmente faz os jogos da franquia MW, a Treyarch, que geralmente faz os
os Black Ops, e pra quem não sabe, essa é a mais escravizada dentre eles, e a Sledgehammer, que faz os CODs para encher linguiça. Praticamente porque ela não tem uma franquia de COD específica. A maioria dos CODs mais esquecíveis foram feitas por ela, que foi o Advanced Warfare, o WW2 e o Vanguard. De resto, ela chegou a chutar em alguns aqui e outros ali. Digamos que no ano 1, a Infinity Ward lança o primeiro COD. No segundo ano, a Treyarch lança outro. E no terceiro ano, a Sledgehammer lança mais um. E enquanto uma tá lançando o jogo, a outra empresa tá fazendo o COD novo, dando essa média de 3 anos de desenvolvimento para cada COD, e meio que parecendo que cada empresa tem sua visão própria do COD. E falando assim, até parece que realmente sai muito COD diversificado, né? Ah, tu jura? Quem me dera se fosse assim, meu irmão. Quem me dera. Se realmente acontecesse isso, sempre seria muito bom. Mas, como todo mundo sabe, às vezes acontecem os imprevistos e uma delas acaba não podendo terminar o COD nesses 3 anos. Aí acontece deles produzirem só uma DLC, literalmente só uma DLC, e lançar como um jogo cheio. Como que aconteceu com COD MW3, que era para ser uma DLC do MW2. E como não tinham tempo para fazer um jogo novo, lançaram como jogo completo a preço cheio. Ou até o Black Ops 7, que quem sabe sabe. E que até então, essa aí foi a maior pilantragem que eu já vi deles. Mas bora guardar um momento para tacar pau neles em outro momento. Mas bem, resumindo, a desculpa da EA é o licenciamento das equipes e jogadores todo ano, porque enquanto a FIFA e a Conmebol não criaram o Futebol 2, a EA sempre vai lançar o mesmo jogo, e da Activision é porque elas têm 3 empresas que lançam o COD a cada 3 anos, mesmo que elas não terminem a tempo. E agora eu vou começar mostrando o meu teste com o FIFA 24, 25 e o 26. E lembrando que eu já joguei o FIFA 22 e entre outros atrás, mas não gravei a gameplay. E bem, começando aqui com o FIFA 24, que agora se chama F6 Soccer, porque a EA perdeu a licença da FIFA para usar esse nome. Se eu não me engano, a FIFA cobrava 150 milhões de dólares para usar o nome dela. Só que aí foi ficando mais caro cada vez, só para usar a desgraça de um nome. Aí na última, dizendo umas pessoas aí, a FIFA queria cobrar quase 1 bilhão de dólares para usar o nome. Mas aí, meu irmão, até eu não ia querer usar um negócio desse, né? Mas enfim, eu digo que na questão de diferença gráfica, eu notei bastante diferença do FIFA 24 pro 22. Além de uma mecânica nova que eu percebi e depois fui pesquisar, que foi aquele Hypermotion 5. E também umas parafernálias novas que faz a galera que gosta de futebol ter um orgasmo. E eu senti que os jogadores estavam mais lentinhos em relação ao FIFA 22, de maneira mais realística no caso. Porque a maioria do pessoal fala que às vezes os jogadores do FIFA estão praticamente patinando no gelo do que jogando futebol, de tão rápido que os bichos é. E eu sempre achei a gameplay do FIFA muito gostosinha de jogar. No Play 2, eu realmente preferi o PES, mas depois do Xbox 360, aí eu digo que FIFA sempre foi melhor. E eu acho muito interessante todos esses mínimos detalhes que eles colocam no jogo. Eu realmente até entendo quem fica fissurado nesse jogo até um ponto, porque realmente parece que vira e mexe, tu descobre uma coisa nova, um passe novo, podendo aprimorar uma coisa ali e aqui, além de um monte de modo que esse jogo tem. Uma coisa que eu gostava bastante do FIFA 22 era aquele modo igualzinho do FIFA Street, que tem aqui também. Quem jogou no Play 2 sabe que esse modo é bom pra caramba e dá uma nostalgia quando eu jogava. Mas uma coisa que o FIFA sempre pecou muito foram nos times brasileiros. Tem pouquíssimos times do Brasil, e isso que eu acho paia. E quando tem, os atletas não estão licenciados e vem com um monte de nome aleatório que eles criaram. Mas bem, desse FIFA 22, eu notei sim uma diferença gráfica e na gameplay. E pelo que eu vi, ele realmente tem os modos novos e umas coisas novas no modo carreira. Mas eu vi que muita gente tacou pau nele dizendo que ele não tem muita diferença do FIFA 23 para esse daqui. Mas pelo menos eu vi muita diferença dele pro 22. E uma coisa que eu notei pesquisando, fora a parte aqui, são sempre divisíveis pra caramba. Tipo, metade dos jogadores prós falam bem, a outra metade fala mal. Por causa que às vezes eles nerfam algumas coisas, às vezes eles buffam os passos, uns dribles. Aí quem gostava disso, desgosta pra caramba, e quem não gostava, começa a gostar. Ela vai subir, ela vai descer, ela vai sentar pro Mbappé. Mbappé. Indo agora pro FIFA 25, a primeira impressão que me deu dos menus foram que eles tiraram o modo de jogo, mas praticamente eles só ajeitaram e colocaram em outros lugares pra não poluir mesmo, pelo que eu entendi. E olha, na minha visão de leigo, aqui eu não notei nenhuma diferença gráfica. Se tem, eu não vi. Eu não vi nenhuma diferença na jogabilidade. Eu acho que só depois de umas 20 horas jogando que eu consegui notar isso. Eu acho que uma das únicas coisas que eu notei de diferente foi que o jogador do meu Corinthians ainda tá tudo uma porcaria. Enquanto eu não puder fazer um gol com o Roberto ou Memphis,
Memphis, eu não vou gostar, falo mesmo. E eu também vi um comando que tu pode meio que forçar uma falta no jogador, e eu também vi um negócio que você pode organizar melhor a sua equipe e mudar a forma tática do seu jogador mais específico. Pra quem gosta dessas coisas, deve se deleitar, mas sinceramente, eu acho que tudo isso aqui poderia simplesmente vir com uma atualização pro outro, né? Porque, cara, não é que o jogo seja ruim, é um jogo de futebol muito bem feito nos mínimos dos mínimos detalhes. Mas tipo, ficar pagando todo ano uma coisa que pode muito bem vir numa atualização, porque até pelo que eu vi, eu só senti que eu tô jogando o mesmo jogo com música e pô, eu nem falei das músicas. Sinceramente, essas músicas do jogo que tocam no menu, pra mim, eu ainda acho como favorita as músicas do FIFA 15, que era The Night, feita pelo Avice, e eu só não coloco porque eu tô um banner. E outra música muito memorável que eu lembro era do PES 2014, Carnaval em Paris, que é essa que tá tocando aqui atrás. Vagabundo, ladrão! Seu vagabundo, vai vagabundo! Aperta aí, vagabundo! Aí bem, no FIFA 26, eu vi o menu como um Ctrl+C, Ctrl+V da tela do 25. Em jogabilidade, eu mesmo não notei caramba nenhum. Só que a inteligência artificial se ajusta melhor ao seu nível de dificuldade em relação ao anterior. Se você joga feito macaco, que nem eu, a máquina vai começar a jogar feito macaco de forma mais rápida, pelo que eu vi, que é bem inclusivo. E eu ainda fico puto, porque eu ainda não posso fazer um gol com o Yuri Alberto ou com o Memphis. O Corinthians tá aqui, mas nenhum jogador dele tá. Eu estranhei pra caramba isso aqui. Mas aí agora, eu vi uma diferença gráfica do 24 pro 26. Na questão da sombra, a física eu também achei mais realista e a cara dos jogadores estavam mais bem feitas. Não é tão gritante assim, mas é. Mas tem melhoramento. Mas praticamente, em relação ao 25, ele parece só uma cópia mesmo pra mim. Mas em relação ao 24, eu vi uma diferença aqui e ali. No de 2022, aí que nem se fale. Mas bem, quando eu fui pesquisar mais a fundo, eu fui atrás de algumas reviews de outras pessoas que jogam isso aqui, igual cracudos e produzem conteúdo do FIFA. De todos os 3 jogos que eu joguei, o que menos trouxe inovação, dizendo eles, foi o FIFA 26. Praticamente, a única novidade gritante dele foi de você poder escolher 2 predefinições de jogabilidade. O modo competitivo, onde foca numa jogabilidade mais arcade, e o autêntico, onde tem uma pegada mais realista. E tem, como sempre, os melhoramentos de passes, umas nerfadas em alguns dribles, de ar, jogadores e passes. Isso aqui eu realmente não sabia que tinha. Essa parada de nerfar drible, isso aqui eu realmente não sabia que existia no FIFA. Pra tu ver o quão leigo eu sou. Essa parada de nerfar drible, no caso. Porque, caraca, mano, coitado do Ronaldinho Gaúcho, velho. Deve ser todo nerfado aqui o bichinho. Eu também vi que eles melhoraram a IA dos goleiros. E o melhor de tudo, que realmente me faria comprar esse jogo, é que no modo carreira, quando o teu jogador sente saudade da casa dele, caraca, meu Deus, eu vou pagar R$350 só para ver meu jogador no modo carreira sentir saudade da casa dele. Caraca. No FIFA 25, pelo que eles falaram, veio a chegada desse modo Rush, aquele comando que eu falei de agora poder postar uma falta, e a questão do sistema estratégico do seu time. E uma parada de que você pode traçar estratégias pro seu jogador desde o começo. Além de, né, sempre essa velha história de melhorar a movimentação e os caramba. E também, pelo que eu entendi, houve também uma piorada aqui e ali de uns passes, porém um melhoramento em outros. Teve aquela parada, nerfa passe, bufa outros passes. E também, pelo que eu entendi, nesse FIFA 25, eles chegaram a meio que melhorar a física em si dos jogadores, no caso da física corporal deles. No caso, jogadores que são realmente mais fortinhos na vida real, eles realmente vão ser mais fortes nesse jogo. E jogadores que são mais fraquinhos, mais magricelos na vida real, também são mais magrinhos aqui, fazendo com que realmente, se chegar um cavalão pra cima do magrinho, o magrinho vai-se embora. E na verdade, alguns falaram que eles pioraram mais em relação ao 24, e outros que realmente melhoraram. Mas acho que isso vai de cada jogador, como eu vi, porque sempre vai ter essa parada de um falar bem e outro falar mal. Eu acho que eu nunca vi essa comunidade do FIFA entrar em consenso, até então. Aí no FIFA 24, pelo que eu vi e notei, ele foi o que mais trouxe umas coisinhas novas em relação a esses 3 que eu analisei, onde eles meio que separaram o modo carreira e o modo manager, uma coisa assim, menagem, caraca. Pra quem não sabe, o modo carreira é tipo o modo história do FIFA, e eu acho engraçado que todo ano o modo carreira é sempre a mesma coisa, tipo o modo história dos Pokémons, é meio pra encher linguiça mesmo. E no começo, quando lançou esse modo carreira, foi um hype do caramba, mas depois que o pessoal descobriu que todo ano tu só ia fazer a mesma coisa nesse modo carreira, que é tirar um jogador da pobreza, ver ele crescendo, participando de um time picudo, aí acabou um pouco esse hype. Aí esse modo manager é praticamente
basicamente o modo história do treinador ou do dono do time, praticamente isso. É praticamente o modo carreira de alguém que vai começar a montar um estágio, vai começar a montar um time, entre aspas. Basicamente, o modo história do chefão do clube, o modo história do chefão do Corinthians, o modo história do chefão lá do Paysandu, chefão do Flamengo, essas coisas. E nesse caso, o que chama mais atenção seria esse modo aí. O modo carreira do jogador não me trouxe assim tanta vontade não, mas esse modo aí do manager, eu realmente até me interessei mais. E o que eu achei engraçado pesquisando sobre o FIFA é que os próprios criadores de conteúdo falam mal que só do FIFA. Eles falam que não vale a pena pagar o preço cheio. Eu não vi literalmente um criador de conteúdo defendendo o FIFA, e que foi a partir do FIFA 17, 18 que começou a ficar tudo a mesma porcaria, dizendo ele, não sou eu. E como fã de COD, eu entendo totalmente isso. Jogador de FIFA tem o mesmo sofrimento que jogador de COD quase todo ano. E pelo que eu entendi, todos esses tempos jogando FIFA, é que tu só realmente consegue notar uma diferença de gráfico e jogabilidade mesmo, no mínimo a cada 2 anos de diferença. Se tu pegar um FIFA 26 pro 27, tu não vê diferença nenhuma. Mas se tu pegar um FIFA 18 pro 20, aí que tu vê uma diferença. De um ano pra outro, só se tu realmente viver dentro desse jogo pra ver essas coisas. Por isso que um leigo como eu e outras pessoas tem essa impressão, que nunca muda literalmente nada dentro do jogo. Mas pra quem joga esse jogo, dia e noite, aí sim vê uma diferença de forma mais fácil aqui e ali. Mas poxa, né? Acho que todo mundo concorda que todas essas diferenças que eu apontei de um FIFA pro outro, realmente daria só pra passar de um pro outro em forma de atualização, como acontece com o eFootball, né? Eu acho. E a sensação que eu tive nesses três foi de praticamente só jogar o mesmo jogo com patch de atualização novo. E uma coisa que eu sempre notei e que eu vi nas reviews dos criadores de conteúdo foi que a EA faz uma sacanagem do caramba de às vezes piorar o gráfico de propósito e piorar a jogabilidade. E em 2 FIFAs depois, ou até no FIFA anterior, eles melhoram aquilo que eles pioraram, só pode dizer que tem uma diferença de um pro outro, por exemplo. E eu acho engraçado que os fãs sabem disso, lá no fundo eles sabem, mas mesmo assim, eles compram. Eu perguntei pro meu primo, que é viciado nesse jogo, ele me disse que o único motivo que prendia ele no FIFA era pela questão competitiva mesmo, de acabar perdendo no X1 para um amigo dele e ter sempre que se atualizar. Então, eu vejo que realmente só compra esse jogo quem é muito viciado no modo competitivo, porque eu vi que ele é muito viciante, mas enquanto essas próprias pessoas que reclamam do jogo continuar comprando, pô, aí não tem condição, né, pessoal? Reclamar do jogo, mas comprar mesmo assim? Mas sinceramente, eu duvido muito que algum dia tenha essa comoção pra fazer a EA parar de lançar esse jogo todo ano. Até porque a maioria sabe que se isso acontecer, ele pode acabar perdendo muita qualidade, como aconteceu com o eFootball. Porque, querendo ou não, licenciamento é caro de manter todo ano, né? Tanto que eles até perderam o nome. Agora, indo pro COD, é um pouco mais complexo analisar isso, porque justamente rola essa parada de serem 3 empresas diferentes que fazem todo ano, e cada um meio que tem uma visão diferente de cada COD. Por exemplo, a Infinity Ward geralmente é que lança as melhores campanhas, e a jogabilidade do multiplayer geralmente é mais tático, digamos assim, trazendo uma gameplay mais parada para te fazer pensar antes de sair atirando. E a Treyarch sempre traz para mim os melhores multiplayers na maioria das vezes, porque ela geralmente faz uma jogabilidade mais frenética mesmo. E eu realmente prefiro assim. Além dela ser a responsável por fazer os modos zumbis. E também realmente ela é a melhor fazendo esses modos do que a Infinity Ward e a Sledgehammer. Porque toda vez que a Infinity Ward ou a Sledgehammer tenta fazer esse modo zumbis, sai uma porcaria. Só quem sabe fazer é a Treyarch. E a Sledgehammer, eu digo que ela é o patinho feio das 3. Ela é a que faz os códigos mais esquecíveis, digamos assim. Até porque ela também é a mais nova dentre essas 3 empresas. Não que os códigos que ela faz são ruins. É porque enquanto a Infinity Ward faz as melhores campanhas, a Treyarch, os melhores modos de multiplayer, a Sledgehammer só faz o trabalho dela em fazer um COD mesmo. Tipo, ela não faz uma campanha tão boa com o Infinity Ward, mas ela faz uma campanha decente. Não faz um multiplayer tão picudo como faz a Treyarch. Ela faz um multiplayer decente. Ela faz um COD meio termo, que nunca fede nem cheira, em relação aos CODs de peso como os do MW e do Black Ops. E bem, eu foquei mais em analisar o COD MW 2019, feita pela Infinity Ward, o COD Black Ops Cold War e o Vanguard, lançado pela Sledgehammer em 2021. Um dos últimos códigos que prestou mesmo pra mim foi esse de 2019, porque assim, o FIFA mudou pro UFC, o COD finalmente tinha mudado a engine dele depois de anos, parecendo realmente um COD novo em relação aos antigos. Como esse COD foi feito na engine nova deles,
realmente pareceu um COD novinho em folha, com uma diferença gráfica gritante pro COD anterior. Teve umas mecânicas novas, como a corrida tática e o apoio de mira, e tu sentia assim uma gameplay mais fluida em relação ao anterior. Mas como estava em uma engine nova, então tinha algumas coisas que ainda não estavam ajustadas. Por exemplo, a vida dos bonecos muito baixa, praticamente se um cara espiasse em ti tu morria. Nesse você ainda não podia nadar e nem entrar numa água, era visto no Warzone na época, porque em CODs antigos você podia entrar na água, nadar e o caramba, mas eles ainda não haviam colocado essa mecânica nessa nova engine. E a campanha, diferente do FIFA, pelo menos é uma campanha nova todo jogo. Geralmente tem 5 horas de duração para baixo, mas tem uma campanha diferente pelo menos. Eles trouxeram os mapas dos jogos novos pro jogo, só que assim, vou logo adiantar o seguinte: o COD pra mim é o campeão nessa patifaria de reciclar mapa antigo. Porque no FIFA praticamente vai ter aqueles mesmos estádios e eles só vão colocando mais a cada jogo. No COD é uma parada de tirar e colocar, parece couro de pica. Ao invés de sempre adicionar mais mapas, ele faz um negócio de sempre trocar uns mapas legais por os ruins. E depois colocar esses mesmos mapas bons 2 anos depois com umas coisinhas novas. Isso que eu acho meio chato no COD. E os mapas também são aqueles clássicos. Não tem mapas novos tão memoráveis quanto os antigos. Dá pra dizer que eles têm mapas ok e com os modos de jogos de sempre. E praticamente falando de modos diferenciados, o modo de jogo que eu me viciei mesmo foi o Guerra Terrestre, onde eles te botavam no modo com 32 jogadores para frente com tanque, carro, moto e o caramba, e te jogava para ir atrás de bandeira. Era praticamente o modo de bandeira do Battlefield, mas sem um cenário destrutivo. Esse eu realmente gostei pra caramba e me viciei. Aí agora, no caso do COD de 2020, o Cold War, a gente percebe um downgrade gráfico em relação ao de 2019, pelo fato da Treyarch ter feito esse COD na engine antiga ainda, e foi a partir daqui que o negócio começou a desandar de novo. Esse COD aqui tinha um potencial do caramba, mas o que matou foi o que, nesse caso, eles tiveram só 2 anos para fazer esse jogo, porque a Sledgehammer acabou se embananando no COD dela e sobrou para Treyarch lançar as pressas. Aí o COD acabou vindo com downgrade gráfico, umas escolhas de gameplay meio sem pé nem cabeça, parecendo só uma reciclagem melhorada do COD de 2018. Tudo que veio de novo no de 2019, esquece, porque não tem nada disso aqui. Sem corrida tática, sem apoio de mira, e pelo menos nesse, você podia nadar em algumas fases. Eles até tentaram trazer uns modos de multiplayer novos, mas morreram quase no mesmo dia que lançaram. Mas é aquilo, COD, até quando é ruim, ele é divertido. A campanha dele é boa, eu realmente preferi o modo zombies do que o modo Special Ops, e os mapas não fedem nem cheiram. Indo pro COD de 2021, o Vanguard aqui, a gente consegue perceber a diferença gráfica pro anterior, porque ele foi feito na engine nova, igual ao COD de 2019. Ele trouxe um estilo para a velha guarda de Segunda Guerra Mundial. Ele trouxe também uma mecânica nova que eu nunca vi ninguém usando, que era atirar por cima dos lugares que você estava escondido. Trouxe um modo novo de 2v2 que só jogaram no começo e depois nunca mais encostaram. E aqui eles meio que tentaram fazer uns cenários destrutíveis, mas sinceramente pra mim foi feito de forma porca, porque não é como se tu conseguisse destruir uma casa como no Battlefield. Tu só destruiu umas portinhas e algumas paredes, só isso. E nesse aqui, se eu falei mal dos pontos de vida do COD de 2019, aqui piorou, porque se no COD de 2019 era só tu respirar no cara que ele morria, aqui só basta tu pensar nele que ele já morria. A vida tá mais baixa ainda. Isso acaba sendo meio chato no COD, porque tu acaba ficando sem tempo de reação alguma e um x1 franco. Mas o que mais estragaram nesse jogo foi o modo terrestre, porque botaram só 12 jogadores no mapa imenso e ficou por isso mesmo. Tu praticamente ficava brincando de esconde-esconde com os inimigos. Eles também colocaram um negócio para você votar em melhor jogador da partida. Nesse também, você meio que podia escolher o modo de jogo multiplayer que você queria. Do tático, o modo mais intermediário e o modo avançado. No caso, o modo tático vinha com mapas com menos jogadores, o modo intermediário vinha com um número meio termo e o modo avançado era basicamente tudo que eles podiam colocar no mapa para todo mundo se matar. Isso aí eu achei até legalzinho, porque tipo assim, quem prefere o modo de jogo mais tranquilo, mais calmo, iria pro tático. Quem prefere meio termo, ia pro intermediário. E quem era porra louca que nem eu, ia pro modo com o máximo de pessoas possíveis pra se matar e rolar a maior gazarra. A campanha dele era boa, mas o modo zombies dessa droga era tenebrosa. Parece que eles só colocaram o modo zombies pra dizer que tem mesmo. Dentre os três, esse aqui foi com os mapas mais esquecíveis. Não teve nenhum que me chamou a atenção.
E tipo, você ouvindo sobre esses 3 códigos, você deve pensar, ah, pelo que eu vi, então o COD realmente traz mais coisas em relação aos outros, né? Não, às vezes não. Porque, por exemplo, eu analisei só esses 3 códigos que ainda estavam numa época boa, mas depois do COD 2022 foi literalmente só ladeira abaixo, porque praticamente deu aquele problema com a Treyarch, dele só ter 2 anos de tempo para fazer um COD novo, e acabou quebrando a perna das duas no processo. E aconteceu do COD 2023 ter sido literalmente só uma DLC do COD 2022. É literalmente uma DLC que eles venderam como standalone e venderam como jogo completo. Imagina você pagar R$350 numa DLC, tanto que o gráfico do jogo anterior é o mesmo. A maioria dos mapas são reciclados, o modo zombies dele é praticamente o mapa do Warzone com zombies, e aqui eles perderam a mão nos pontos de vida, porque os caras viraram tudo uma esponja de bala. Isso também rolou no último COD, que foi até pior do que isso, que foi o COD 2025, que foi o Black Ops 7, que é praticamente uma DLC do jogo anterior, com uma campanha super porca mesmo. Uma coisa que COD e FIFA tem em comum é o negócio de tu realmente só conseguir notar uma diferença mesmo de 2 em 2 anos, de diferença pro outro. Ambos apresentam essa pilantragem de tirar uma coisa aqui e ali e depois colocar de novo para dizer que é um melhoramento. E no caso do FIFA, eu vi que eles demoram mais para trazerem modos novos do jogo, como o modo carreira, aquele modo do FIFA Street e entre outros. Praticamente eles vão pegando o mesmo jogo e só vão dando uma polida aqui e ali. Mas sinceramente, eu acho que tudo isso que eles fazem realmente poderia só vir uma DLC e trazer um FIFA novo, pelo menos quando trouxesse coisas relevantes pro futebol mesmo. Já no COD, o que mata é esse sistema aí de cada empresa só ter 3 anos para lançar um COD novo. E quando dá errado em uma dessas 3 empresas, prejudica todas as outras e a gente começa a ficar tendo um monte de COD meia boca vários anos, até as 3 empresas voltarem pros trilhos. Mas em geral, eu digo que realmente os fãs de FIFA são os que mais sofrem na mão da EA mesmo, porque realmente eles jogam na maioria das vezes uma DLC da DLC todo ano, onde só a cada 2 ou 3 anos que vem alguma melhoria significativa mesmo. E já no COD, eles ainda recebem mais modos diversificados e uma campanha nova em todo o jogo. Por mais que quando acontece isso de lançar só um jogo reciclado, pelo menos tem uma campanha nova. Mas pra mim, nenhuma das franquias se justifica serem anuais e só realmente vai acabar quando os fãs acordarem e pararem de ficar comprando essas bombas todo ano. Até lá, só o que dá pra fazer é ficar sempre rindo desse povo que ainda defende COD e FIFA com unhas e dentes, onde o único argumento plausível que eles têm para ainda alimentar isso é o argumento de o dinheiro é meu e eu gasto com o que eu quiser. Mano, isso é verdade. Cada um tem o seu direito de gastar com o que quiser. Ainda mais ajudar as empresas a sempre enganarem os seus jogadores ano após ano. E ninguém nunca mais fazer nada a respeito. Porque elas sabem que elas podem lançar o pior FIFA, o pior COD todo ano. Mas mesmo assim, esses mesmos fãs que criticam vão ser os mesmos que apoiam comprando. E por isso que eu parei de comprar FIFA e COD faz muito tempo. Porque é aquilo que eu acredito. Que os fãs têm aquela franquia que merece. Se a franquia está muito ruim, porque os fãs ajudam todo ano isso a comprar. Se não tem fã, não tem franquia. Mas é isso. E espero que tenham gostado do vídeo. É isso e falou.